Ora, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais um direto. Muito boa noite. Ora, vamos lá então ver quem é que são as meninas que estão por aí. Ora, boa noite, boa noite. Ora, vamos lá aqui dar boa noite às meninas. Ora, boa noite. Ora, hoje vamos fazer aqui uma aula diferente, portanto hoje eu não consegui fazer o projeto, portanto vamos testar em direto aqui este projeto. Portanto é um porta-moedas pequenino que vai ficar assim meio gorduchinho, porque vai ter umas pinças, mas portanto vai ser aqui uma experiência ao vivo. Ora, boa noite então à Helena, boa noite à Maria, sejam as duas bem-vindas. Portanto, hoje o projeto é usar os tecidos que vocês veem aí na imagem. Portanto, hoje vamos lá fazer aqui uma coisa diferente do habitual e daquilo que eu estou também habituada a fazer e daquilo que vocês estão habituadas a ver. Portanto, hoje vamos fazer um projeto sem sabermos exatamente o que é que daqui vai sair. Mas pronto, isto como estas duas últimas semanas têm sido assim um bocadinho atribuladas, hoje não queria deixar passar sem fazer uma aula, mas realmente não consegui, portanto, fazer o projeto que tinha em mente, que era outro, e portanto vou tentar então fazer aqui um projeto um bocadinho mais simples, mas que eu acho que vocês vão gostar. Ora então, o que é que eu vou fazer então? O que eu vou fazer é então um porta-moedas que vai ter na parte de baixo umas pinças para lhe dar profundidade, ok? Pronto, boa noite então a todas as meninas que entretanto chegaram ao YouTube e boa noite a todas as meninas que chegaram ao Facebook. Meninas que estão no Facebook, como as políticas do Facebook e as regras indicam-nos que eles pretendem apagar os diretos. Sempre que vocês quiserem rever uma aula, eu sugiro que o façam no YouTube, ok? Subscrevam o canal e lá tem todas as aulas, portanto ali, pelo menos por enquanto, não temos qualquer indicação de que as aulas vão desaparecer. Portanto, ora então, temos aqui então os materiaizinhos que eu gostei, portanto eu vou usar, para além aqui desta fita, eu vou usar esta coleção de tecidos que o Ricardo mostrou esta semana. É uma coleção de tecidos vermelhos e azuis, em tonalidades de vermelhos e azuis. Eu achei esta coleção de tecidos muito engraçada e portanto vou usar, apesar de ser um porta-moedas e ser uma peça pequenina, eu vou usar então esta coleção para vocês ficarem já com uma ideia de como usar esta coleção de tecidos. Portanto, temos os azuis com vermelhos, este vermelho com creme e este que é mesmo mais vermelho. Então, a minha ideia foi fazer, portanto, como eu disse, um porta-moedas. Um dos lados do porta-moedas eu vou fazer aqui umas tiras. Isto eu cortei em polegadas, deixa-me lá ver em centímetros. Tem 4 centímetros, portanto aqui tem o tamanho do tecido e em termos de comprimento, em termos de largura tem 4 centímetros, ok? Pronto, eu cortei uma tira de cada um dos tecidos que eu trouxe, portanto aqui desta coleção trouxe 4 tecidos e encontrei aqui nas minhas coleções de bonecas, encontrei aqui uma Gorgeous já um bocadinho antiga. Portanto, meninas, quem não comprou
a coleção, eu penso que o Ricardo ainda tem e, portanto, hoje vai ser assim um projeto surpresa usando esta coleção de tecidos, ok? Pronto. Ora então, boa noite à Carme e boa noite à Lucinda. Sejam então muito bem-vindas. E portanto, como eu estava a dizer, vamos fazer aqui um porta-moedas diferente. Eu com esta boneca e com estas tiras vou fazer um dos lados. Do outro lado vou usar um pedacinho do tecido que é azul e vermelho e, portanto, selecionei aqui a parte onde estão estes pássaros em cima da árvore para a parte do topo e para a parte de baixo selecionei este vermelho, este azul, peço desculpa. O interior vai ser estes dois vermelhos, lá estou eu com o azul, e portanto vamos usar um fecho antigo que eu ainda aqui tinha, que é com estas flores. Boa noite, Mila, seja bem-vinda. Com estas flores vermelhas. Pronto, aqui temos o molde que eu estou a testar e o foam para, portanto, para dar reforço à peça. Portanto, quem ainda não comprou esta coleção de tecidos, vão ver que não se vão arrepender, porque acho que vamos fazer aqui um trabalho que vai ficar engraçado. Então, o que é que eu vou fazer para um dos lados? Portanto, um dos lados, como eu disse, vai ser estas duas peças e do outro lado vai ser aqui uma conjugação de tecidos a toda a volta. Ora, boa noite, Sandra, seja bem-vinda, ok? Boa noite, Elisa, muito bem-vinda. E, portanto, vamos então começar por cozer aqui os tecidos todos à volta aqui desta boneca. Eu escolhi esta porque esta era a única que tinha os tons em azul e vermelho e era a que era suficientemente pequena, porque como o molde no tamanho total é isto, é pequenino, portanto não podia ter uma boneca muito grande, não é? Ora, deixem-me lá ver quem é que entretanto chegou. Ora, boa noite à Alicínia Simões, boa noite Ana Tavares, boa noite Dotes, faz muito bem, e boa noite à Mónica. Pronto, eu vou então, como eu estava a dizer, começar portanto, a cozer tecidos a toda a volta, que em termos de técnica de patchwork, os americanos e os ingleses chamam log cabin, só que eu vou fazer um log cabin as you go, ou seja, um log cabin à medida que avançamos, porque vou cortando as tiras à medida que avanço, enquanto que se for um log cabin com os tecidos já todos medidos, vocês já têm tudo predestinado. Aqui não, aqui é à medida que avançamos, vamos cortando a tira, que é para ver se temos tiras suficientes ou se ainda preciso cortar mais alguma, ok? Porque vou fazendo a toda a volta até ter o tamanho suficiente para o molde, ok? Pronto, portanto, como eu disse, isto hoje é sem projeto feito e vamos aqui fazer uma coisa diferente, pronto, vamos variar. Vamos cozer então aqui a primeira tira, quer que sejam aqui as mais contrastantes à volta, porque aquela creme e vermelha é mais suave, portanto quero essa um bocadinho para depois. Esperem lá, temos que acertar aqui o tamanhozinho. Ali o gatito é que acho que vai ficar escondido. Pronto, agora vou manter isto nesta câmara, ok? Ora, boa noite a Leonor, seja bem-vinda. Portanto, agora vou cortar isto assim. Esta tira vai para ali para o lado. Vamos abrir, que é para ser depois mais fácil. Pronto, o gatito é que ficou quase desaparecido, mas vê-se ali ainda um bocadinho do rabinho. Agora vou pôr outra tira aqui, portanto vou pôr esta que é azul e vermelha. E vamos pô-la aqui e vamos cozer.
O ideal é não fazerem o remate, mas como a industrial tem o remate aqui automático, eu acabo por fazer sempre o remate, ok? Pronto, agora vou aqui cortar este pedaço. Portanto, um log cabin as you go, portanto, é à medida que vamos fazendo, vamos cortando. O normal que vocês veem do log cabin já tem as medidas todas e já está tudo pré-definido. Aqui não, aqui vamos por instinto. Sim, Mónica, tenho. Tenho e já publiquei vídeos de uns quantos feitios, diferentes. Há algumas que, pronto, eu quando comecei a costurar, comecei logo a fazer carteiras com o fecho da avó, porque foi assim das coisas que mais me atraiu para a costura. E portanto, como eu já faço este tipo de costura já há bastante tempo, tenho alguns que só fiz na altura que comecei a costurar e que nunca mais voltei a fazer, portanto tenho efetivamente bastantes moldes de carteirinhas da avó com diferentes tamanhos, malas incluídas, portanto lá está, como é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, tenho bastantes modelos, sim. Pronto, temos mais um pedacinho, viramos para lá e agora vamos fazer o outro. Agora vamos fazer este e depois vamos ver, lá está, como vamos fazer um molde pequenino, a seguir vamos ver se só precisamos de fazer mais uma volta, a toda a volta. Portanto, isto basicamente é andar à volta. Vamos só aqui segurar isto bem. Pronto. Aqui, pronto. Mónica Ribeiro, os moldes de todas as que eu já fiz estão disponíveis, alguns gratuitamente no meu grupo privado, outros para poderem adquirir o molde. Portanto, alguns são, naqueles que eu tive um bocado mais de trabalho, são a pagar. Outros que não foram assim tão elaborados, os moldes são gratuitos. Portanto, os gratuitos estão logo no grupo, no separador ficheiros. Portanto, quando entra no grupo, tem diferentes separadores, um deles é de ficheiros e é nesse separador que estão, ok? Ok, Lucinda. Pronto, temos então já aqui uma primeira volta. Vamos pôr aqui em cima do molde. Pronto, isto basicamente agora mais dois assim, mais dois assim, penso que talvez seja o suficiente para preencher o nosso molde. Pronto, então vamos agora voltar ao tecido vermelho. Portanto, já fizemos assim, 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 agora temos que ir aqui, mas aqui, se eu puser vermelho, ele fica assim um bocadinho estranho. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou buscar o azul, porque queria mais contraste aqui, e vamos aplicar o azul. Nestas coisas a gente vai vendo o que é que fica melhor. Eu aqui quero criar mais contraste, ou seja, quero que se vejam diferentes tecidos e, portanto, a única maneira de ser diferente é colocando aqui o tecido azul. Pronto, vamos lá aqui, pôr o tecido azulinho, até aqui, mais um bocadinho, pronto. Mónica Ribeiro, se ainda não estiver no grupo, envie-me mensagem privada, que é para eu adicionar ao grupo, porque eu não consigo memorizar o nome de todas as meninas que estão no grupo. Portanto, se não estiver, envie-me mensagem, se faz favor, para o meu perfil, Licínea Alfaiate, que é para eu a poder acrescentar no grupo, ok? Pronto, portanto, como eu disse, estamos a fazer assim, agora fizemos esta. Portanto, agora
a que está lá em cima, vamos pô-la aqui em baixo. Pronto, vamos assim, que assim daqui de cima para baixo é melhor. Ora. Isto para ficar ainda mais perfeitinho à medida que vocês fazem a costura, vão passando a ferro. Eu aqui só estou a vincar, mas o ideal é passar a ferro, ok? Ora, boa noite, Vera e Lúcia, seja bem-vinda. Vera, hoje o projeto é uma experiência, portanto vamos lá ver como é que fica. Vai ser um porta-moedas, portanto a ideia é ser um porta-moedas, mas como eu não tive tempo de o criar, vocês vão criá-lo comigo agora aqui em direto. Pronto, portanto é uma aula diferente. Não é o que eu costumo fazer, eu gosto mais de fazer o projeto, ver onde é que pode eventualmente falhar, mas pronto, já temos então da nossa roda, por assim dizer. Já temos este e este, agora vamos pôr deste lado o vermelho. Deixem-me aqui cortar. Portanto, vamos lá ver o que é que sai daqui. Pronto, agora vamos aqui pôr o vermelho. E depois já vamos confirmar se é suficiente ou se precisamos de mais alguma coisa. E, portanto, é quase uma aula surpresa, é isso mesmo. E portanto agora estou a fazer um dos lados do porta-moedas, que é com uma técnica que se chama log cabin, e logo vamos ver como é que isto fica. Se ficar bom, partilha-se o molde, se não ficar nada bom, pronto, ficaram a ver-me aqui a fazer uma experiência. Pronto, mais um. Agora vamos ver se precisamos de mais. Vamos pôr aqui o molde e vamos ver se precisamos de mais. Ora, em cima e em baixo está, portanto eu vou só colocar um lateral, só para podermos cortar isto sem falhar nada. Portanto, vou então, aqui não preciso pôr em cima, portanto ao colocar, não sei se vocês perceberam, fica só a faltar um bocadinho de um lado e do outro, e portanto eu vou colocar esta tira, vou colocá-la aqui, portanto isto a continuidade seria, ok, assim, 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 seria aqui, mas eu cá em cima não vou precisar, portanto a continuidade é sempre à volta, ok? E portanto, como eu não preciso à volta, vou pô-la aqui, ok? Pronto, porque eu preciso é de um bocadinho mais de tecido para que o meu molde caiba. Portanto, aqui a nossa ideia do log cabin é dar para o molde, portanto fazemos até termos tamanho suficiente para o molde. Portanto, como eu disse, eu cortei primeiro aqui a bonequinha para ter um centro. Cortei uma bonequinha em tons de azul e vermelho, que era para isto depois ficar tudo conjugado, portanto foi a única que eu encontrei aqui nestes tons. E de seguida cortei as tiras com 4 cm e vamos andando sempre toda à volta até termos o que precisamos. E neste caso o que precisamos está então aqui. Eu agora, para aplicarmos o molde, preciso, vamos mudar aqui de câmera, preciso, está muito preto no Face, que estranho. Elizabeth, realmente não, ali eu não consigo perceber, tenho as mesmas luzes que tenho sempre, é estranho. E no YouTube está a conseguir ver bem? Super estranho. Pronto, vou então, como eu estava a dizer, vou então passar a ferro só para ficar mais direito, para depois podermos aplicar o molde. Vamos lá puxar isto para aqui. Agora vamos lá puxar para aqui. Ai, está tudo a querer fugir.
Pronto. Aqui, pois, como vocês veem, os tecidos foram sempre, as costuras foram sempre ficando a toda a volta. Vê-se bem, Vera? Pronto, ok. É que ali a Elizabeth diz que no Facebook não estava a ver bem. Mas pronto, temos sempre a alternativa do YouTube. Não se esqueçam, porque eu faço sempre em direto nos dois sítios ao mesmo tempo. Pronto, vamos lá aqui agora esticar isto bem esticadinho, que é para aplicarmos o molde e depois de termos aplicado o molde, pronto, já conseguimos depois pôr o foam. Ok, só ver os comentários, ok. Pois é que realmente às vezes isso pode acontecer. Eu tem alturas que não consigo ver os vossos comentários no telemóvel e só os consigo ver no computador, portanto, às vezes isto pode haver assim pequenos problemas. Pronto, já temos então a nossa peça. Vamos lá então aqui virar isto e vamos aplicar o molde. Eu vou tentar aplicar o molde porque como o meio, a ver se eu consigo explicar melhor isto, como o meio é mais aqui assim, que é onde está a boneca, e eu só coloquei esta tira para termos o pedacinho que faltava, eu vou tentar ao máximo que fique o molde o mais centrado possível. Não consigo centrar totalmente, porque como vocês veem, o meio do molde é mais ou menos aqui, e o meio do boneco é mais ou menos aqui, portanto ele não vai ficar exatamente ao meio, mas vai ficar o mais próximo possível. Portanto, vamos lá aqui, pronto, está centrado. Agora vou passar o desenho todo para o tecido e depois vamos cortar e aplicar-lhe o foam. O foam, como é um estruturador mais fininho, não é tão rijo como o estabilizador, portanto dá a consistência que nós precisamos, mas sem ficar demasiado rijo, ok? Pronto, então vamos lá aqui continuar a passar o molde. Tenho que tentar sempre segurar o máximo possível para ele não se mexer. Por isso é que a mão está quase toda em cima. Pronto. E pronto. Agora, pronto, está então tudo marcado a toda a volta. Tentamos centrar o máximo possível aqui a nossa menina, mas não podemos centrar totalmente, porque precisamos que, portanto, que a boneca esteja mais ao meio possível, mas depois aqui precisávamos daquele pedaço e, portanto, fica ligeiramente ao lado. Se quiserem que fique mesmo direito, centrada, metem mais uma tira daqui deste lado e fazem uma marcação ao meio, e desse meio para um lado e para o outro é que aplicam portanto, depois o molde, ok? Eu aqui fiz só 4 tiras de tecido para além da bonequinha central, ok? E portanto com 4 tirinhas de tecido de 4 cm conseguem fazer aqui um porta-moedas. Agora resta saber como é que ele vai ficar. Ora, vamos lá aqui, que assim já ficamos quase com um lado feito.
E assim também percebem como é que se faz o log cabin, que é uma técnica de patchwork que dá para para fazer muitos projetos. Aqui foi mesmo só um bocadinho, porque não precisávamos de muito, porque o molde é pequenino. Mas para quem gosta de fazer mantas e coisas assim, tipo almofadas e esse tipo de objetos, faz uns efeitos muito giros, porque depois se vocês puserem os tecidos de um lado todos num tom e os do outro lado todos no outro, faz um efeito mesmo muito engraçado. Pronto, então este lado já está, portanto temos o lado 1 feito. Vamos aqui num instante cozer o lado 2, que então aqui é unir só estas duas peças, portanto já estão as duas cortadas. Vamos só uni-las. Aqui, cortamos isto assim, que é para ver se... Pronto. Vamos só unir estas duas, que é para depois a seguir aplicar o foam nas duas. Ok? Pronto. Já sabem, margem de costura é a margenzinha do calcador. Pronto. Vamos aqui. Pronto. Mesmo assim, eu não cortei. Ali. Para cima. Pronto. Aqui tenho que cortar este bocadinho. Eu tinha cortado um bocadinho, mas não fez. Vamos lá, pronto. Só para ficarem os bicos de fora, tinha cortado um bocadinho do bico, mas mesmo assim não tinha ficado totalmente. Pronto. Então, temos os dois lados feitos. Agora vamos pôr os dois lados em cima do foam. E depois, neste, eu vou aqui aplicar um bocadinho desta fitinha de viés. Portanto, eu fui buscar aqui uns restinhos de foam, que eu vi que davam mesmo à medida para isto. E vamos lá ver como é que sai aqui este porta-moedas, que foi assim uma coisa um bocado improvisada e que não foi testada. Portanto, vamos lá ver se isto sai alguma coisa de jeito. Mas pronto, mesmo que não saia, pelo menos já aprenderam mais uma técnica, que é aqui o log cabin. E neste caso à medida que vocês vão fazendo, vão cortando, ok? Portanto, ficam já com mais uma dica de patchwork e nesta coleção de tecidos fica mesmo muito engraçada, porque temos aqui uns vermelhos e uns azuis bastante giros. Pronto, vamos então fazer estas duas peças. Portanto, aqui é só cozermos a toda a volta à beirinha. Portanto, hoje vocês vão ver tudo desde o início, que isto não foi nada feito. Portanto, não consegui fazer nada. Portanto, olha, meninas, hoje peço desculpa por não estarem a ver logo no início qual é que é o resultado, mas foi o que se conseguiu. Pronto, aqui depois eu já venho fazer estes dois bicos. Pronto. Meninas, se tiverem alguma questão, é só porem um comentáriozinho, ok? Pronto. Agora vamos lá aqui fazer os biquinhos. E agora este. Ui, espera lá. Vou tocar para lá. Pronto. Este também já está. Agora este. Vamos lá ver se eu consigo. Pronto. Estava a fazer muita força e eu... Assim é surpresa para todos. Pronto. Pronto, vamos lá então agora neste.
Ora. Ui, lá. Estou a carregar com muita força no pedal e depois é que dá. Agora vamos aqui aos biquinhos. Isto depois vai ser o fundo, vai ser que é para o fundo ser, para ter um fundo, se fosse enquadrado era uma caixa de leite, como dizem os brasileiros, nos redondos é uma pinça. Pronto, temos então já aqui tudo. Agora vamos cortar. Vamos então aparar aqui a toda a volta o foame que sobra. Este tipo de projeto é bom para vocês aproveitarem também os restos de foame naqueles projetos que sobra assim umas pontas e que depois parece que não conseguimos fazer nada com eles. Olhem, estas pontinhas eram de um projeto e assim nem foi preciso... por acaso não, o lado que brilha ficou para dentro, pronto. É mesmo uma questão de gosto. Eu pessoalmente gosto de meter este lado para dentro e o que brilha para fora, porque depois o outro lado tem tendência a agarrar, e se eu meter para fora ele depois agarra-me muito ao forro e eu não gosto que isso me aconteça e portanto meto este lado mais de tecido, mais brilhante, para o lado de fora. Mas é tudo uma questão de gosto. Este lado, por exemplo, eu acho que agarra mais e portanto eu não gosto que ele fique para depois dentro a agarrar-me o forro. Gosto que o forro esteja liberto. Pronto, vamos lá aqui cortar tudo. Isto vai tudo aqui para o baldinho do lixo. Agora está quase. Só falta aqui um pedacinho. Pronto. Nada, Mónica, então eu uso assim por causa dessa situação, mas cada um de nós usa conforme acha melhor. Pronto, agora vou então ainda aqui acrescentar, porque acho que este lado, para não ficar muito azul, precisa de vermelho. Vou aqui acrescentar uma tira, mas não vou acrescentar este pedaço, que este pedaço tem aqui a união. É sim senhora, é a união. Portanto, vamos tirar aqui este bocado. Depois até eu posso se calhar usar em qualquer coisa, já vejo. Não quero aqui que a união fique aqui no meio do projeto, bolas. Pronto, vou aqui pôr esta tira. Quero que fique aqui uma tirinha. Quero que fique ali uma tirinha de tecido vermelho, que é para destacar. E depois já vemos, portanto, vamos metê-la assim. Que eu quero só fique, que é para se verem os passarinhos todos. Quero que fique mais na parte azul. Pronto. Agora vamos lá. Pronto. Agora aqui, segurar. E agora vamos segurar esta deste lado. Aqui embaixo. Aqui cosem mais ou menos à beirinha, que é para não ficar aqui uma mistura muito grande. Vamos aparar aqui de um lado e do outro. Pronto. E agora, se calhar ali com aquele bocado, deixem-me lá ver aqui se eu consigo fazer aqui
um laçarote, que eu não quero que se veja aquela costura da união do viés. Não fica muito bem, fica muito espesso. Tenho que tentar aqui mais pequeno. Acho que assim fica melhor. Pronto. Vamos aqui cortar. Agora vou aqui fazer, deixem-me lá ver aqui um bocadinho de uma linha. Pronto. Vamos aqui fazer aqui uma Estamos aqui a fazer experiências hoje. Hoje é só experiências. Ora, vamos lá aqui. Ver se ele... Pronto. E agora aqui rodar um bocadinho. Portanto, basicamente dá-lhe aqui um pontinho para segurar. Pronto. E assim ficou. E agora vou cozê-lo à máquina para prender, que é para ele ficar mesmo preso. Pronto. E com o pedaço que eu não quis usar, vamos aqui dar-lhe agora aqui uma costura por cima. Ora, deixem-me lá ver aqui mais ou menos o meio. Ora, o meio é aqui, aqui assim. Vamos meter aqui e agora vou fazer aqui um pontinho para segurar aqui isto aqui. Pronto. E está então um laçarote aqui para ser diferente. Pronto. Temos então aqui um laçarote. Deixem-me lá ver se eu mostro aqui no outro mais perto. Pronto, meninas, ficou, depois de levar aqui uma costura para cima e para baixo, ficou assim. Estão a ver? Fica assim mais arrebitadinho. Pronto. Temos então já aqui uma coisinha para diferenciar. Pronto. Então agora vou virar. Vou marcar aqui na peça. Onde é que está aqui a minha caneta? Aqui as minhas patinhas. Vou marcar. Ora, aqui. E deste lado, bem lá, está a fugir. Aqui. Portanto, agora vou dobrar para ter a certeza que estão os dois alinhados. Espera lá, assim. Portanto, este não estão alinhados. Espera. É aqui e aqui. Pronto. Agora já estão os dois alinhados. Estava um ligeiramente mais para cima. Pronto. Temos então as duas marcações. E vamos então cozer uma peça à outra. Nesta eu vou então já também aqui marcar no forro, vou marcar igual. Peço desculpa. No forro eu vou marcar igual, portanto eu vou pôr aqui o molde em cima e vou marcar aqui e vou marcar aqui. Portanto, depois eu dobro e confirmo se as duas marcações estão no mesmo sítio. Espera aí que está para cima. Pronto, estão as duas no mesmo sítio. E vamos então juntar, portanto, esta com esta. E temos as duas marcações, portanto, vamos juntar assim, assim e assim. E primeiro, antes de juntarmos tudo, vamos fazer as pinças, ok? Esta, a mesma coisa. Vamos fazer as pinças e depois cozemos a toda a volta, ok? Pronto, então vamos lá fazer pinças. Pronto, dobramos. Portanto, eu vou fazer aqui dobro assim, junto e faço uma costura, ok? Pronto, eu vou passar para a outra câmara. Portanto, junto,
as duas partes, vou pôr para ali, junto as duas partes e cozo, ok? Deste lado, malandro, não cortou. Deste lado faço a mesma coisa, junto as duas partes e cozo. E tenho então já este lado, estão a ver, já começa a ver-se um fundo, já fica aqui com uma alturinha, ok? Pronto, este já está, agora vou repetir nestes todos e vamos lá ver como é que fica a nossa peça. Meninas, quem quiser e para quem gostar, nesta peça aqui, vocês podem fazer aqui uns bordados a toda a volta, ok? Ou, por exemplo, só um bordado aqui, ou só um bordado aqui. Pronto, podem fazer aqui uns bordados. Se usarem uns tecidos mais lisos, estes por acaso são uns tecidos assim com padrão, mas se usarem uns tecidos mais lisos, podem depois usar umas cores da linha de bordar mais contrastante para se ver, portanto, para sobressair mais. Pronto, estes dois já estão, agora vamos fazer estes dois. Ora, deixa-me lá chegar aqui um bocadinho mais para a frente. Eu hoje estou muito mal sentada, não me estou a encostar à cadeirinha da canada, começa a me doer as costas. Hoje estou, em vez de me encostar, hoje, lá está, a gente quando está cansados depois até se esquece de fazer certas coisas que são melhores, mas pronto, este já está e agora vamos a este. Quando formos aqui juntar as peças de forro, temos de deixar a abertura para depois virar, ok? Pronto, e só me falta uma, portanto juntar os dois pedaços e então, vamos voltar à outra câmara para termos mais espaço. Pronto. Então, como eu estava a dizer, vamos juntar então estas duas. Vamos pôr aqui uns alfinetes, portanto aqui uma vira para um lado, outra vira para o outro. Meninas, vejam lá se tem alguma dúvida. Agora esta, ora uma vira para um lado, a outra vira para o outro, portanto cada pinça fica virada para um lado. Aqui vamos cozer até aqui e deste lado vamos cozer até aqui. Pronto, e este já fica alfinetado. Agora vamos fazer o mesmo com o outro, que é para depois cozermos tudo de seguida e não estarmos sempre a mudar de câmara. Quem quiser pode também cozer aqui um botão, pode pôr outro tipo de efeito. Eu, como aqui tinha esta ponta do viés que não ia dar para mais nada mesmo, olha, usámos lá aqui. Pronto, aqui exatamente como no forro, uma coisinha para cada lado. Quem quiser, como aqui é mais espesso, pode usar as molas de costura em vez de usar os alfinetes, mas como o foin não é muito espesso, não precisam das molas, ok? Portanto, ora vamos lá aqui alfinetar isto tudo. Este ficou um bocadinho mais grosso aqui com o viés. Aqui uma no fim, que é para ficar aqui uma mesmo onde se começa. Pronto, agora deste lado a mesma coisa, que é para depois eu cozer tudo sem ter que mudar. Ora, então vamos lá, aqui mais um e outro aqui. Pronto, estou aqui a tentar que ele fique todo bem espalmadinho. Pronto,
E agora aqui outro. Então, pronto. Meninas, temos então as duas peças com portanto, com as nossas alfinetes todos. Vamos então cozer isto a toda a volta, ok? Então, amigo, esperem aí. Pronto. Não sei porquê, mas deu-lhe uma travadinha, não estava a querer mudar. Ok, pronto, vamos então cozer aqui a toda a volta. Começamos na marcação e terminamos na outra marcação. Eu vou precisar aqui do agulhão, porque eu quero ter a certeza que o tecido de baixo está lá. Pronto. Isto agora já está mais espesso. Este já está. Agora vou fazer o mesmo com o forro. Portanto, vai aqui para o lado. Depois já fazemos o resto que precisamos de fazer. Aqui no forro nós vamos cozer só até à curva, portanto até aqui. Agora vamos avançar isto tudo e começamos novamente na curva, porque queremos ter uma abertura para nos facilitar a tarefa, ok? Pronto. Pronto. Então vamos lá agora. Onde é que andas? Estás aqui. Pronto. Agora vamos desbastar o arredondado, tanto no forro como na peça principal, ok? Que é para depois, quando nós virarmos, isto ser mais fácil de ficar arredondado. Portanto, este desbaste é para isto ficar mais, quando se vira o arredondado, ficar mesmo arredondado, ok? Pronto, temos então já aqui um forro com umas pinças, que é para ficar aqui uma carteirita com fundo. E agora, este já está, agora vamos fazer neste. Vamos desbastar aqui ligeiramente. Não se esqueçam de cozer sempre com margem de costura, rematar sempre no início e no fim. Aqui na zona das pinças é mais grosso e, portanto, a cortar é mais difícil, mas também se corta. Pronto. E, portanto, vamos cortar tudo quase até cá acima. Ora, temos então já as duas peças. Agora vamos lá ver como é que está a ficar. Oh, Inácia, então podia ir ao YouTube. No YouTube normalmente não tem problema. Ou pelo menos eu queixo-me menos do YouTube do que do Facebook. E lá também pode pôr comentários, que a Elizabeth e a Elisa estão por lá hoje. Pronto. Ficaram aqui como deve ser. Portanto, vai ficar assim. Deixem-me cá. Aqui, pronto. Vincar. Para depois perceber o que é o fundo. Pronto. Assim é fundo. Ok. Vai ficar assim com este fundo. Portanto, as pinças fazem-lhe aqui um fundo. Esta parte é arredondada e esta também. Pronto, vai ficar assim. Agora, eu vou-lhe vestir
por assim dizer, não é? Vou vestir aqui o forro e vou cozer aqui a toda a volta. Portanto, enfio lá para dentro. Pronto. Vamos aqui. Está tudo cá dentro. Agora, vamos cozer isto a toda a volta. Deixem-me cá aqui alfinetar só em cima. Ao lado nem precisa, que isto entra mesmo bem uma na outra. Pronto, agora aqui. Pronto, portanto, tenho que pôr por dentro, que eu vou cozer por dentro. Pronto. Então agora eu vou cozer a toda a volta e depois vamos virar pelo buraco que deixamos ficar aqui no fundo do forro, ok? Pronto, vamos então mudar aqui. Pronto, meninas, vamos então cozer. Aqui certifiquem sempre que o forro está no sítio certo e é só cozer a toda a volta, ok? Pronto, eu vou começar aqui assim e vou aqui com o agulhão certificar-me que o forro não foge. Aqui, pronto. Agora vamos assim, bem. Aqui vamos fazer aqui uma espécie de um, como é que eu vou fazer de explicar? Fica uma espécie de um V. Portanto, eu tenho que me certificar que lá embaixo tenho o forro, tá? Portanto, eu vou fazer aqui um V. Vou vir até aqui, parou. E agora venho para cá e faço o meu V, ok? Com um Vzinho. Pronto, deixem-me tirar já este alfinete. Bom, Elizabeth, parece que hoje está tudo com dificuldade em entrar. Mas vocês têm sempre a possibilidade do YouTube, que está em simultâneo. Portanto, o direto não é gravado e depois vai para lá. Não, está ao mesmo tempo nos dois sítios. Já a Elizabeth estava com dificuldade a ver, só via os comentários, não via a imagem. Portanto, o YouTube é muito mais fácil e vocês não têm essas falhas. Pronto, estou aqui a puxar para ter a certeza que tenho o forro. Faço o mesmo cá a pouco, portanto vou fazer o meu V até aqui, pronto. E agora aqui para cá. E agora termina. Pronto, cozemos aqui, fazemos um V, ok? Deixem-me lá assim mostrar. Aqui é um V, ok? Pronto. Agora, boa noite, Filomena Madeira, seja bem-vinda. Agora, vamos aqui, onde é que está aqui uma tesoura que eu preciso de... Agora temos aqui uma tesoura pequenina. Eu agora preciso aqui de cortar, assim é melhor para vocês verem, fazer aqui uns golpezinhos sem apanhar a costura, para ficar mais aberto, que é para quando virarmos depois conseguirmos costurar isto, ok? Portanto, vamos lá aqui, fazem uns golpezinhos, pronto. Este aqui ainda não está bem feito. Pronto. Agora deixem-me mudar. Agora vou com a mão, vou aqui dentro, vou-me certificar que não cortei nada. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Aqui só tenho que fazer um golpezinho. Pronto.
E agora deste lado parece-me que está ótimo. Vamos ver, agora ao virarmos já vemos, porque se não estiver bem voltamos a virar para dar-lhe um jeitinho. Porque aqui esta parte, ui, estava aqui o laçarote a ir atrás. Vamos ver se ficou bem para ir tudo para dentro. Pronto. Agora deixem-me lá meter para dentro. Tá, aqui ficou ótimo. E este deste lado. Ai, peraí. Ah, também está. Pronto. Então, vamos lá meter tudo para dentro. Aqui, deixem-me só confirmar. Já cortei tudo em zigue-zague já. Portanto, aqui, vamos lá fazer uma costurinha toda à volta. Que é para depois colocarmos o nosso fecho sem qualquer stress. Pronto. Então, agora vou começar aqui a toda a volta e a fazer uma costurinha à beirinha para depois isto não fugirem as duas peças de maneira uma para um lado, outra para o outro, quando eu estiver a cozer o fecho da avó, ok? Pronto, aqui vão fazer outra vez o mesmo que fizemos no outro lado, que é fazer um Vzito. Pronto, roda. É mesmo à beira, que é para ficar escondida a costura, ok? Porque se fizerem à beirinha, esta costura fica escondida dentro do fecho da avó. Aqui, vamos lá, aqui. Pronto. E está feito. Pronto. Vamos lá aqui mudar. Pronto. Temos então já aqui de um lado e do outro a costura. Como vocês estão a ver, a bonequinha fica aqui toda centradinha. Agora vou fechar já o forro e depois vamos cozer o feixinho da avó. Portanto, vou já aqui cozer isto, que é para ficar já fechado. Porque depois quando tem o fecho, também conseguem, quando já está o fecho aplicado, mas torna-se um bocadinho mais difícil, porque como é um material muito rijo, ele depois não se mexe para vocês cozerem isto. Portanto, ou cozem agora, ou cozem depois com um bocadinho mais de dificuldade e podem ainda eventualmente cozer à mão, se gostarem mais dessa maneira. Pronto, temos então agora o fecho. Como eu disse, este é um fecho bastante antigo, não sei se ainda haverá. Este era um daqueles que eu tinha ainda aqui e que eu achei que ficava bem, mas eu acho que destes já não há assim muitos destes à venda, que eu acho que isto já é coisa que já não se consegue encontrar, porque eu tinha pedido à Marta desta cor e ela disse-me que ia ver se o fornecedor conseguia arranjar disto, e portanto talvez seja daquele tipo de coisa que entretanto, como se deixou de usar, é pouco provável que se calhar vocês consigam arranjar, ok? Portanto, não se preocupem, usam qualquer um outro de 8,5, portanto este fecho é de 8,5. Agora aqui um bocadinho de um lado e um bocadinho do outro. E agora vamos lá aqui com o agulhão para introduzir o resto aqui para dentro, para facilitar. Anda lá tudo cá para dentro, pronto. E agora distribuo isso mais ou menos. Pronto, aqui já posso pôr deste lado mais uma mola. Portanto, vocês já sabem, a minha técnica é usar
molas de escritório. E portanto, para mim é a melhor maneira. E agora pronto, agora é só irmos cozer isto tudo à volta e ficamos com uma carteirinha, neste caso um porta-moedas, e este até dá para pôr dentro do porta-moedas que eu fiz a semana passada, porque este é pequenino e portanto cabe perfeitamente dentro do outro, ok? Pronto, aqui vamos pôr já uma molinha deste lado, está de um lado e do outro. E vamos então aqui arranjar uma agulha, portanto meninas, de um lado, se vocês quiserem podem fazer os dois lados destes, ou então se quiserem podem fazer os dois lados deste aqui, portanto aqui já é tudo uma questão do vosso gosto, portanto é uma questão de vocês verem o que é que gostam mais, como é que querem fazer. Ora, deixem-me lá aqui então enfiar aqui a agulha. Pronto, vamos lá. Vamos lá aqui ver onde é que está a ponta disto, que eu comprei este vermelho de propósito. Pedi à Marta de propósito um vermelho e o Ricardo arranjou-me este. Agora vamos lá ver onde é que está a ponta. Ai, ai, ai. Está aqui. É que eu não tinha vermelho cá em casa. E portanto... Pronto. A ver se com este pedaço consigo fazer os dois lados sem ter que estar aqui a enfiar muitas vezes a linha. Meninas, o que é que vocês estão a achar desta aula sem projeto? Gostam deste género de aula ou preferem que eu mostre logo o que é que vou fazer? Digam-me lá, já agora, digam-me lá o que é que vocês acham. Aula sem projeto ou é melhor mostrar para vocês verem? Os moldes depois eu partilho no grupo, porque aparentemente deu resultado. Portanto, como eu disse, se desse resultado eu partilhava os moldes, se não desse resultado não valia a pena estar a partilhar. Mas como aparentemente deu resultado, eu depois publico os moldes. E o da aula da semana passada também, que eu entretanto já digitalizei os moldes e portanto eu assim que conseguir publico-os no grupo, ok? Porque já os consegui digitalizar, mas como eu disse, esta semana foi tão complicada que nem o projeto piloto eu consegui fazer, portanto daí a aula ter sido assim improvisada, que eu achei que isto era capaz de ficar alguma coisa de jeito e por acaso até ficou engraçada aqui a ideia do azul e do vermelho. Então o raio das linhas começam-se a enrolar. Pronto, andem lá. E portanto, fazendo uma aula mesmo sem vocês verem o projeto e só terem aqui confiança na minha ideia, acho que até nem saiu muito mal. Mónica Ribeiro, obrigada. Obrigada, Licínia. Portanto, vamos lá ver então aqui o final, mas acho que este até nem ficou assim muito mal. Espera lá, preciso cortar aqui esta ponta. Pronto, que é para agora conseguir. Acho que pus a linha demasiado grande, mas não queria estar sempre aqui a mudar de linha. Vamos lá ver se eu consigo então cozer isto aqui sem muito stress. Estão a ver, por compros muito comprida, pronto, está sempre a enrolar. Mónica Ribeiro, veja as outras aulas que estão no YouTube, tem lá imensas carteiras com fecho da avó. Eu sei que vocês gostam de projetos com fecho da avó, tem lá bastantes que os moldes são gratuitos, tem outros que o molde é pago, mas vai ver que tem lá bastantes ideias
portanto, para poder utilizar e fazer as suas peças, ok? Pronto. Como vocês sabem, eu gosto só de cozer buraquinho sim, buraquinho não gosto de fazer os buracos todos. Quem quiser aqui tem que ver do início, Inácia. Este não é difícil de fazer. No início não tem peça nenhuma, a peça é só agora. não consegui fazer. Ai, espera lá que ele tem arrolado. Não consegui fazer Não consegui fazer durante a semana o projeto para vocês poderem ver, mas pronto, arrisquei porque eu sei que vocês gostam de pecinhas com este tipo de fechos, porque a maior parte de vocês tem alguma dificuldade em fazer peças com eles e portanto achei que era um arriscar que se calhar valia a pena e realmente acho que até ficou bastante engraçado. E aqui a escolha da bonequinha também ficou giro porque realmente vai buscar os tons dos tecidos e como a bonequinha é pequenina fica tudo proporcional, fica tudo aqui proporcional à peça, portanto até não fica assim, não fica muito estranho nem destoa muito, portanto acho que até fica bastante engraçado aqui a pecinha ter esta bonequita pequenina. Eu depois já mostro melhor. Já temos então um lado quase cozido. Enfiadura de malandra. Ah, que engraçado. Pois, a minha avó dizia que era linha de preguiçosa, mas gostei mais da tua. Enfiadura de malandra. É mais giro, porque a minha avó dizia que era linha de preguiçosa, que era para não ter que andar sempre a meter linha, era de preguiçosa, mas essa de malandra, muito bom. A tua avó, gosto da expressão da tua avó. Muito boa, muito boa. Ai, esperam lá, agora aqui pelo meio. Pronto. Mas depois a enfiadura de malandra depois dá assim esta coisa da gente ao puxar, às vezes ele enrola-se um bocadinho. Pronto, já sabem, na última, portanto estamos a fazer a última deste lado, na última, na primeira e na última, pronto, assim é mais preciso, na primeira e na última passam sempre mais do que uma vez, ok? Deixem-me aqui fazer uma coisa, que é cortar a ponta, que já está a desfiar e portanto enrola-se mais. Pronto. E como eu estava a dizer, aqui passam mais do que uma vez, ok? No mesmo buraquinho. Que é para isto ficar mais resistente aqui o início e o fim, ok? Ai, agora não queres porquê? Esta última agora não está a querer que eu enfie, está uma malandreca. Então. Não estou mesmo a conseguir agora enfiar aqui uma agulha. Olha. Pronto. Já consegui mais uma vez. Pronto, é que eu preciso sempre que passe algumas vezes no mesmo sítio. Pronto. E vamos então aqui cortar. Portanto, esta deste lado já está. Vamos cortar. Pronto, de um lado já está. Agora vamos fazer do outro. Os alinhavos de cão. Que giro! Opa, que expressões tão engraçadas. São mesmo umas expressões engraçadas essas, realmente. Muito bom, muito bom.
Pronto, aqui vamos fazer a mesma coisa que fizemos há bocado, portanto deixamos uma ponta, enfiamos 2 ou 3 vezes, que é para isto ficar bem rematado no início e no fim, e depois, portanto aqui uma última vez aqui, ui, espera lá, pronto, e agora vamos continuar pela peça toda, portanto corto já aqui o pedacinho que estava a mais, e agora vou distribuir aqui o tecido e vou fazer aqui a nossa costura a toda a volta. Ah, boa, Elizabeth! Isto, entre o YouTube e o Facebook, vocês vejam sempre qual é que tem mais qualidade de imagem para vocês, porque eu estou a transmitir com o mesmo tipo de aplicação para os dois sítios, mas às vezes pode num sítio vocês terem mais facilidade do que noutro, portanto vocês vejam sempre o que é melhor, o que é melhor para vocês, ok? Pronto. Inácia, o fecho é de 8, 8,5, ok? Ele parece-me ser mais 8,5, mas às vezes alguns parecem-me de 8, portanto tem sempre ali uma margenzinha de meio centímetrozinho, que pronto, entre fechos, alguns é mesmo ali, são mais ou menos meio centímetrozinho, ok? Pronto, vamos então aqui acabar, já estamos quase. Ai pá, que raio! Hoje a linha está endiabrada. Pronto, tenho que puxar mais um bocadinho. Pronto, vamos lá aqui. Prontinho. Portanto, espero que vocês tenham gostado aqui desta aula surpresa, mistério, chama-lhe o que quiserem, mas pronto, basicamente é um porta-moedas, dei logo em um nome à pressa, espero que não tenha repetido com nenhum outro, que às vezes eu gosto sempre de dar nome de meninas, mas às vezes não vai eu já ter dado algum projeto esse nome, mas pronto, esperemos que não. Portanto, meninas, como eu disse no início, um quadradinho com uma boneca, tirinhas do tamanho do tecido, portanto o corte mínimo deste tipo de tecidos é 30 cm, portanto é a tirinha de 30 cm por 4 cm, e no resto é aplicar os moldes, ok? Portanto, e o fecho é de 8, 8,5, porque, como digo, às vezes eles não são todos exatamente de 8, nem são exatamente de 8,5, portanto é mais ou menos essa medida, entre os 8 e os 8,5, ok? Pronto, vamos então, já está aqui arrematado. Esperem lá, não posso rematar, esperem lá, que ela ali prendeu aqui mesmo no último, malandra, prendeu-me aqui. Esperem lá, desenrolar e agora puxar. Pronto, agora sim, agora podemos cortar. Pronto. Então agora precisam de encher isto um bocadinho com algum tipo de material. E temos então aqui o nosso porta-moedas, que foi aqui todo improvisado. Ora, deixem-me lá ver, é a linha Perlé, deixem-me lá ver, eu posso ver aqui o número, depois vocês pedem ao Ricardo, é a linha Perlé número 8, portanto deve ser o número 8 deve ser a cor, depreendo eu que será isso, ok? Portanto este é Perlé número 8, mas pronto, vocês pedirem ao Ricardo uma linha Perlé vermelha, esta fica bastante bem aqui
Pronto, aqui assim para puxar, que é para ele vir um bocadinho mais para os lados, aqui puxar para ele vir para os lados, e pronto, basicamente eu vou encostar aqui, deixa lá ver se ela não cai, pronto, e temos então, obrigada Sandra Henriques, e temos então a pecinha de hoje. Portanto, a aulinha de hoje feita. Deixem-me lá ver aqui, já agora, só fazer aqui uma experiência. Pronto, assim fica melhor, que assim vocês veem. Vem lá. Pronto. Assim vocês veem melhor a peça. Pronto, este é um dos lados da peça, portanto, em que eu juntei os dois tecidos e pus uma fita de viés, e ainda lhe fiz um laçarote. Agora já o posso ajeitar outra vez, que há bocado ao virar, ele com o forro e tudo ficou assim meio maluco. Pronto, e depois do outro lado fizemos uma técnica de costura de patchwork que se chama log cabin, em que vamos fazendo, neste caso é um log cabin as you go, que é à medida que vocês vão avançando, vão cortando os tecidos, e que, portanto, vocês têm as tirinhas de tecidos todas diferentes a toda a volta, portanto, conseguem usar a coleção toda de tecidos. Como eu disse no início, eu usei esta coleção, vou pôr aqui assim, que vocês assim conseguem ver, pronto, porque como a peça é tão pequenina, e portanto com estes tecidos aqui vocês têm uma ideiazinha para um pedacinho dos tecidos. Portanto, meninas, aqui têm a peça. Muito obrigada por terem estado aí comigo, e vamos ver se para a próxima semana a vida não está tão atribulada no trabalho, para eu conseguir ter um bocadinho de tempo para fazer o projeto, para vocês verem o projeto antes de fazer. Pronto, muito obrigada Mónica, obrigada Lucinda Ferro, obrigada Vera, obrigada Mónica. Portanto, muito bom fim de semana para todos, espero que tenham gostado, e ficamos então de nos encontrar para a próxima sexta-feira. Obrigada a todas e até à próxima semana. Tchau, tchau, meninas!